E hoje eu vou te falar como você pode evitar o excesso de robotização dentro do seu processo de atendimento automático. E nada melhor do que estar aqui em meio à natureza para mostrar como é possível você misturar a automação com humanização. Meu nome é Eric Luciano, eu sou proprietário da Expert Integrado, a primeira agência de automação focada em infoprodutos e no marketing digital. E hoje eu quero te trazer alguns exemplos que a gente usa lá na empresa para que seu atendimento fique realmente humano, mesmo com automação. Então a gente tem vários níveis e processos que a gente pode priorizar o atendimento automatizado ou priorizar o atendimento humano. Eu gosto de trazer o exemplo, por exemplo, de um dos meus clientes, que é o único, acredito hoje, que tem um processo 100% automatizado, que ele não coloca o humano na ponta. O que significa isso? Que dentro dos menus de atendimento que ele usa, quando você não consegue resolver o problema do cliente, quando o menu não resolve, a última opção disponível é, caso não tenha sido resolvida a sua solução, é só entrar em contato por esse endereço de e-mail. E aí a gente coloca o endereço de e-mail. Quer dizer que não é possível falar com um humano. Nesse caso específico do cliente, ele optou por isso, porque ele trabalha com tickets baixos, ele não quer ter uma equipe de atendimento humano dando esse suporte por conta do tipo de produto dele. Mas é uma exceção completa. Na maioria dos casos, a gente trabalha com menus onde o robô faz o atendimento e existe sempre uma opção para você, por exemplo, teclar 9, é o padrão que a gente usa, que ao teclar 9 você vai ser transferido para o atendimento, se você estiver dentro de um menu de suporte, ou para um vendedor, se você estiver dentro de um menu de vendas, coisas nesse sentido. O que eu gosto de trazer aqui, o exemplo de você deixar mais ou menos humanizado, e aqui não é nem o caso de falar do texto, porque o texto é relativamente óbvio. Você pode deixar um texto mais convidativo, usando, por exemplo, emojis e uma forma de falar mais divertida, mais descontraída, ou você pode ser mais formal, dentro ainda do seu sistema de automação, ok? Outro ponto importante de citar é que, mesmo quando você utiliza um sistema de atendimento humano, ainda assim uma ferramenta de automação pode te ajudar nesse processo. Por exemplo, dentro da nossa ferramenta de WhatsApp, que a gente utiliza, que é a nossa ferramenta interna aqui da Expert, a gente tem vários menus onde os atendentes humanos podem acionar aquelas sequências de ações, como se fossem respostas rápidas que fazem parte ali do WhatsApp Business. Dentro desses botões que a gente aciona, a gente tem uma série de mensagens cadastradas, só que não é só uma mensagem de texto, como é no caso de uma resposta rápida. A gente tem uma mistura de mensagem de texto, de vídeo, de áudios, tudo isso já está pré-formatado. Isso facilita que, quando o meu cliente, mesmo que ele estiver falando com um humano, esse humano não precisa inventar e digitar tudo de novo, já que às vezes é uma pergunta padrão, que todo mundo faz sempre a mesma pergunta. Você deve saber bem que isso acontece. Então a gente vai lá, aperta um botão, e é um botão que responde, por exemplo, como funciona o curso XYZ. E eu aperto esse botão e eu vou enviar vídeos, imagens, textos e tudo que for necessário para o melhor copy que eu já montei, a melhor estrutura de informação que a gente já tem, e a gente simplesmente passa esse processo para o nosso cliente sem precisar aí ter que digitar tudo de novo. Então isso é um processo que ajuda muito. Mas mais do que isso, eu gostaria de trazer alguns exemplos de como você pode facilitar ou dificultar o atendimento humano. E o que significa isso? Quando você passa por um menu automatizado, você pode ter mais acessível a opção de transferir para o atendimento humano ou menos acessível. Então eu vou dar um exemplo da forma menos acessível, que foi essa desse cliente que eu falei, que na verdade nem tem como falar humano. Ok, a partir do momento que você tem como falar com um humano, o que você pode fazer? Eu tenho dentro de um menu, por exemplo, uma opção 9, onde eu digito, ainda não consegui resolver minha dúvida. E aí eu vou ter uma pergunta, ou algumas perguntas. Olha, você já leu essas perguntas aqui? É muito comum isso acontecer em sites, você deve estar acostumado ali, se você for pedir o suporte para o Facebook, que você tem que apertar um monte de botões até conseguir falar com o atendimento. Por quê? Eles entendem que a maioria dos problemas podem ser resolvidos por um FAQ, que já está escrito e já foi criado. Você pode fazer isso no mesmo menu de WhatsApp. Você solicita ajuda, só que ainda assim eu te passo por várias perguntas, eu tenho mais uma opção de ainda não consegui resolver um problema, e eu posso ter vários níveis que a pessoa tem que ficar confirmando que não conseguiu resolver o problema, e só então eu passo para um humano. Só na última opção, depois de 3 ou 4 botões que ela apertou, eu passo para um humano. Esse é um processo até cansativo para o cliente, para você conseguir deixar esse atendimento realmente ser transferido para o humano lá no final dessa cadeia. E do outro lado, eu tenho um processo que facilita muito o atendimento humano. Por exemplo,
o máximo que eu posso facilitar de atendimento humano é quando a pessoa inicia o atendimento comigo, eu já começo com um humano, e aí depois eu transfiro para um robô, a gente inverte a posição. Então eu estou trazendo dois extremos. De um lado, é muito difícil falar com um humano, do outro você começa falando direto com o humano. Só que eu tenho alguns níveis ali no meio do caminho que eu posso equilibrar. Um nível, por exemplo, que é um nível que facilita a humanização, mas eu tenho automação na maioria dos casos, é um que eu utilizo em uma das minhas empresas. Em uma das minhas empresas, quando o cliente inicia a conversa comigo, eu vou lá e falo: aqui é o assistente virtual do Atelier de la Musique, que é uma escola de música que eu possuo, e e a qualquer momento você pode digitar 9 para falar com um atendente humano. E aí eu faço uma brincadeira, só que eu sou muito mais rápido que eles, então eu indicaria você falar comigo. Esse tipo de brincadeira deixa o processo descontraído, e eu sei que aquela pessoa que não quer falar com um robô, ela vai logo digitar 9 e vai ser transferida para um humano. Porém, estatisticamente, a gente vê que 85 a 90% das pessoas não digita 9 logo de início. Elas falam sim com o assistente virtual e tiram as principais dúvidas, porque aquilo fica muito claro que a resposta mais rápida quando você fala com o robô, que você vai ter um atendimento 24/7 e não tem que aguardar por alguém. E aí, claro, eu tenho ali um percentual de 10 ou 15% das pessoas que não querem falar com o robô e já pedem para ser transferidas logo no começo. Mas, em geral, a maioria fala com o robô e elas vão discar 9 somente quando elas não conseguirem resolver o seu problema. Então, olha só, eu incentivo o processo de iniciar a falar com o humano, certo? Já que na Expert Integrado, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, o nosso processo de atendimento é um pouco diferente. Quando a pessoa começa a falar com a gente se apresenta como assistente virtual, não fala ainda do número 9, e a gente coleta o nome da pessoa, o e-mail e o nome da empresa. A gente registra tudo isso no nosso sistema de automação de WhatsApp e, no final desse processo, aí sim a gente abre um menu e dentro desse menu, onde ela tem as informações principais para perguntar, ali eu tenho uma opção, falar com um assistente, falar com um vendedor. Então, já é um pouco menos fácil acessar esse suporte, mas não é difícil, então isso que é importante você citar. E nesse processo você pode ter muito equilíbrio entre isso. Você pode deixar logo de cara a facilitação para falar com o humano, ou você pode esconder essa opção. Você tem vários níveis ali no meio do caminho que você pode escolher. Portanto, essa é uma forma de equilibrar o seu processo de automação, de forma que você não canse o seu cliente ali forçando que ele fale somente com um atendimento automático, se não é isso que você quer. Portanto, é totalmente flexível, vai ser de acordo com cada cliente. Aqui na Expert, sempre que a gente faz a implantação de um projeto, a gente conversa com o cliente, tenta entender, já, claro, trazendo as melhores sugestões do que a gente já tem de experiência no mercado, tentando trazer para ele o que funciona bem. E, claro, ele vai poder customizar, deixando um pouco mais humano, um pouco mais robotizado. E, claro, ainda assim utilizando textos convidativos que deixem gostoso a conversa entre o humano e a automação. Show? Espero que você tenha gostado muito desse processo, que isso te ajude a tomar estratégias e perceber que esse processo que é dos dias atuais, de ter cada vez mais robôs trabalhando dentro da automação, é um processo que pode sim ser muito tranquilo e não precisa ficar com aquela cara chata de robô. Tudo isso depende de você ter uma boa empresa. E claro, deixo para você o convite de conhecer a Expert Integrado. A gente pode te ajudar a criar uma solução que tenha o nível de humanização que você quiser para dentro da sua empresa. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos projetos, nossos processos de implantação de automação, é só clicar no link abaixo e falar com a gente. Obrigado e não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Obrigado e até a próxima.